interesse em comprá-lo, estudá-lo, debatê-lo, porque é um livro de formação, um livro de reflexão, é um livro para confronto consigo e também com outras posições, porque não são posições fechadas, viu? Essa questão do sentido é uma questão muito difusa e muito frequente hoje em dia, né? A gente fala em crise de valores, em vazio existencial, a gente fala no relativismo, nessa depressão do tônus vital, nos jovens sobretudo, né? Ou seja, nós vivemos, na verdade, num clima cultural enevoado. É uma bruma, como Curitiba, está cheio às vezes nos invernos, né? Enxergamos pouco, falta luz. Certo que não é a Weltnacht, como dizia Heidegger, a noite do mundo. Bom, um pouco exagerado, certamente, que tem luzes que nos orientam, né? Mas digamos que, em geral, existe sim uma desorientação. Perdemos o nosso oriente. Ou desnorteamento, perdemos o norte, né? A nossa existência. E não é a questão de 1, 2, 3, é a cultura moderna que está um pouco perdida, desorientada. Bom, ou seja, vivemos num claro escuro, confuso, mas é uma situação cultural bastante confusa, viu? Falta motivação, falta vitalidade, muita vida e pouca vitalidade. Aquela vibração interior, existencial que nos faz viver, né? Aquele entusiasmo de viver, aquela vontade de viver, de morder a vida, né? Em geral. Bom, a gente fala em niilismo, os filósofos lançaram esse termo, o niilismo, né? É muito debatido, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, etc., né? Ou seja, nihil, nada, ou seja, tudo vai dar em nada. Você luta politicamente, cria família, ama, corre, desce, etc. Mas no fim, o que vai vir? A morte come tudo e acaba. Entendeu? Quer dizer, a vida é aporética, quer dizer, não tem saída. Não tem saída. É certo que vale a pena viver uma família, viver um trabalho, viver uma arte, viver um compromisso, né? Mas no fim a morte vem e corta tudo. Essa é que é a verdade. Nada sobra, né? Quer dizer, é uma visão um pouco mortalista da existência, né? Mortalista porque é materialista, evidentemente. Porque a matéria se degrada e desaparece. A lei da matéria é entrópica, ou seja, ela se degrada e desaparece, né? E foi Nietzsche, sobretudo, que lançou esse termo, o niilismo. Aliás, apanhou de um antigo filósofo anterior a ele, Jacob, alemão, em 1799, o primeiro que usou essa palavra, né? Para, assim, caracterizar esse espírito de que tudo vai dar em nada. Ou seja, tudo vai para o buraco. Essa que é a verdade. Por exemplo, o Schmitt, aquele grande jurista do Terceiro Reich, né? Escreveu para um amigo, né? Sabia muitas línguas, escreveu em italiano, né? Disse, alla fin fine, no fim do fim, parla la morte. A morte que fala. O que ela fala? Basta. Heine disse assim, a gente está cheio de problemas, por que existe, por que isso, por que outro, por que luta, por que existe muito. No fim chega a morte, pega um punhado de terra e joga na tua boca, te faz calar e te bota para o buraco. São expressões de niilismo, né? Um grande jornalista italiano, que até ontem lembrei na pós-graduação, Indro Montanelli, ele disse assim, eu fecharei meus olhos sem saber por que os abri. Que coisa, né? Quer dizer, a vida no fim acaba num grande fracasso. É uma visão trágica da vida, né? Trágica, ela sucumbe em suas contradições. E como disse o Camus, né? O Camus colocou muito bem o mito de Sísifo. Ele diz, o nosso desejo é a felicidade, porém o mundo conspira contra nós e nos derrota. Ponto. Quer dizer, há uma contradição entre o desejo e a realidade. A realidade é dura, é difícil, tem que lutar, tem problemas, fracassos, morte, e pronto, o teu desejo fica totalmente frustrado. Ou seja, você é um ser contraditório. Quer a felicidade, mas a realidade não te dá aquilo que você quer. É um conceito dramático do homem, né? O moderno coloca isso ali, né? Então essa questão não é moderna, ela é antiga. É antiquíssimo, desde que o homem ela coloca essa questão do sentido, né?
onde a gente pergunta, por que existe? Qual é o destino do homem? Onde é que está a felicidade? Qual é o fim do homem? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Aliás, era a primeira pergunta do catecismo, que saiu do Concílio de Trento. Para que estamos na Terra? Eu aprendi isso ali. Porém, olha que resposta maravilhosa para todos os nihilistas. Para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, para depois gozá-lo para sempre. Basta, matou a charada do sentido da vida. Quem tem fé já sabe para que vive. Conhecer, amar e servir a Deus. Gente, tem coisa mais maravilhosa. Para depois gozá-lo, curti-lo para sempre. No outro, quer dizer, tem outro mundo, outra vida, não. Conceito mortalista, materialista, espiritualista e pascal. A Páscoa é o sentido da vida, a vitória sobre a morte. Bem, o cristão tem a chave. O idiota, sabe, porém, não sabe que tem um idiota. Não podia passar para os outros. Né? Essa é a verdade. Né? Os gregos têm, para mostrar o mito de Sileno, né? Que mostra exatamente o absurdo da existência. Porque eles não têm uma visão transcendental da vida espiritualista. Diz que esse Sileno, esse sátiro, foi pego no mato pelo rei Midas. Só que ele era sábio, sabia qual era o sentido da vida. Né? E aí ele não queria revelar. Ele disse, vai ser pior para você se você revelar esse sentido. Mas um dia ele encostou na parede e disse, eu quero saber esse sentido da vida. Você nunca deveria ter feito essa pergunta e me obrigado a dizer, mas já que você quer, eu vou te dizer. A primeira, melhor coisa para o homem é nunca ter nascido. E a segunda, melhor, uma vez que ele nasceu, é voltar imediatamente para o mar. De onde ele veio. Está aqui o sentido da vida. Gostou? Quer dizer, e essa resposta vai te unir no teu ouvido até a hora da tua morte. Vai te desgraçar. Porque você vivia na ilusão que é isso a verdade. Ou seja, uma visão trágica da existência. Uma visão derrotista. Exatamente, uma visão pessimista, uma visão nihilista. Quer dizer, é uma questão de sempre. Aliás, eu recolhi nesse livro ali, acho que é no capítulo 3, essa história do Sileno, a sabedoria de Sileno, que é uma sabedoria nihilista, né? Que a gente não devia nunca ter nascido. Ou nada de onde tu veio devia não ter gerado vida. Porque você volta para ele, o nada vence a vida. E a melhor coisa é, de verdade, dizer, apresse a hora de você voltar para o nada, seria o encômio do suicídio, a elogio do suicídio. Né? Porque é a saída da existência pela morte. Né? Porém, notem que eu recolhi, foi uma longa tradição que tem vários países, várias culturas que trazem essa sabedoria. Porém, essa questão, a diferença do mundo do antigo, é que ela é difusa, é que ela é generalizada. Não é só de pessoas, é da nossa cultura, é da nossa sociedade, é dos nossos jovens, entendeu? É uma questão mais angustiosa hoje, ela é mais premente, é mais obsessiva. E eu vou dar alguns sintomas, no capítulo 4, olha, vocês podem começar por ele, que é o mais simples e mais descritivo, e mais claro. Tem 5, 6, 7 sintomas evidentes do niilismo atual. Quer dizer, de desamor à vida e depreciação, inclusive, da vida. Não é? Primeiro, a doença da depressão mesmo, que é crônica, e atinge 25% hoje em dia, episodicamente, das pessoas. Alguns de nós têm momentos depressivos, mas tem gente que tem ciclos depressivos, 4, 5 anos, entra no buraco, e a depressão é a porta para o suicídio. Muita gente se mata porque é depressivo. É chamada doença do século. Mas por que a depressão bateu no século 20 e 21 e não veio no mundo antigo? Não era tão depressivo, não. Segundo, os suicídios crescentes. Tem tudo, uma sociedade riquíssima, uma tecnologia avançadíssima. No entanto, o amor da morte, o desamor à vida, de viver, inclusive elogiado como ato de coragem. Não teve coragem. Antigamente, o suicídio era considerado um ato de covardia diante das dificuldades da vida. Não. Terceiro, a desnatalidade. Botar filho nesse mundo cão, esse mundo horroroso, que eu mesmo tenho. Então é melhor não botar. É um mundo absurdo. Também, desamor à criança. É desamor à vida. A criança é a vida nascente, a vida emergente, é a vida virtual, forte, né? As drogas. O que é uma droga se não negar a realidade que está aí? E tentar uma realidade virtual imaginária, né? Porque essa que está ali não é absurda, é negra, é horrorosa, é do Sileno, né? Onde impera a morte ou nada. Então vamos, pelo menos, inventar alguma coisa? Claro que saída falsa.
Mas é uma saída. Né? É uma saída. 4. O sexo banalizado. O sexo ainda foi um espaço onde a pessoa podia ter uma experiência de relação, de vida, de futuro. Né? Agora fica um sexo banalizado, né? Então ele perdeu também a sua graça, o seu encanto. Muito sexo e pouca satisfação emocional, pouca satisfação existencial e espiritual. Aí que assim, se encontram tudo quanto é Viagras para poder animar mais essa parte que está completamente também aniquilada, aniquilizada, essa é a verdade. Bem, 6, a violência. O que é matar uma pessoa? Porque não valoriza a vida, por qualquer coisa tu mata, para tirar um tênis, para tirar um chapéu, porque deu uma fechada, ou porque diz uma palavra atravessada, se mata. Netos que matam avós para tirar a pensão, coisas absurdas. Né? O menino, deixa eu falar. Então, quer dizer, também o desamor à vida manifestado nessa violência difusa, que aliás o tema da segurança, né, proteção da vida, é um dos maiores problemas que o povo sente nas cidades. É o número 1, mais inclusive do que emprego, mais do que educação, mais do que a saúde, é a insegurança generalizada. Qualquer um mata qualquer um, de repente, né? Porque a vida não vale nada, essa questão, ou seja, não tem um sentido de vida, o sentido gosto, né? A valorização da vida, uma coisa grande, santa. Depois, terminar, né? Um sintoma também, claro, a frivolização da vida social. Veja, tudo é frivolidade, os próprios políticos são frívolos nas suas propostas, né? Os jornais estão cheios de frivolidade. Tal artista falou, tal artista, e em geral sobre sexo, sobre vaidade, sobre nome, né? Os próprios temas de capa de revista antigamente sérias, como Veja, isto é, agora assim, como ficar bonito, como desengordar, como cortar. Que bobagem! Mas, meu Deus, nós perdemos nosso tempo. E essas maquinetes que vocês usam? É uma abobrinha, aqui, lá, tudo bobaginho. Falta seriedade. Cadê a vida na sua densidade, na sua gravidade, na sua profundidade? Antes na fotografia é tudo exterior, tudo imagem. Depois pintar o corpo, porque eu não tenho o que mostrar. Outra mostra os seios, porque eu não tenho o que mostrar. É uma frivolização Inclusive, antigamente se debatia a política uma coisa séria. Agora é tudo frívolo. Os políticos têm amantes, fazem festas com sexo, discordam. O que significa tudo isso? A vida realmente está muito miserabilizada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, eu também não quero fazer maior coisa. Pergunta é, por que essa citação de uma degradação, abaixamento do valor da vida, né? Do valor dos valores? Bom, Nietzsche definiu muito bem o nihilismo como a desvalorização dos valores. Quer dizer, na bolsa dos valores, os valores éticos, os valores espirituais, os valores humanos caem. E os valores materiais da visibilidade sobem. Há uma desvalorização dos valores grandes, né? Então, por quê? De onde vem essa situação que a modernidade vive? A opção que fez a modernidade quando nasceu, a imanência. O mundo, as clonas, os valores terrestres, a técnica, a razão, a liberdade, a dignidade humana. São valores que estão na Bíblia, porém destacados de sua fonte, destacados de Deus. Vivamos como se Deus não existisse. Vamos construir uma sociedade como se Deus não existisse. A questão do laicismo, né? Vamos casar como se Deus não existisse. E Nietzsche diz, a morte de Deus é o início da idade moderna, ou seja, da idade adulta do homem. Então o homem agora que manda. Mas já respondeu Dostoiévski, quando o homem manda, quem manda é o diabo. Essa é que é a verdade. Ou seja, ele solta os demônios que ele traz dentro dele. Nós temos aí as guerras mundiais do século XX, temos aí todos os desastres, genocídios, etc., que só são típicos de uma sociedade que expulsou Deus e que se afirmou contra Deus e afirma esses valores contra Deus. Ou seja, tire Deus do mundo, que sobra, como disse Malraux, os corpos. Corpo para violência, corpo para sexo, corpo para etc. Né? Aí que está. Portanto, vejam bem, não só quando você tira Deus do mundo, você perde uma perspectiva, um desemboco, né, da vida,
da sua existência, porque no fim acaba no buraco, né? Mas a própria realidade imanente, a razão, a liberdade, os direitos, a ciência, a técnica, a política, a arte, a economia, todos os valores humanos, né? Pois bem, esses próprios valores destacados de significado começam também a perder valor. Ou seja, no niilismo também é o bicho que entra ali e vai também corroendo o valor dos valores que nasceram para se afirmarem contra Deus, mas contra Deus só pode se enfraquecer. É como um rio, cortado da sua fonte, começa a baixar e acaba secando, se desata da fonte. Que Deus é um valor valorante, não tem o que dizer. Ele valora tudo mais, né? Se você diz a vida é santa, então não toque. Mas se a vida, você diz não tem Deus, a vida decido eu. Então você toca, eu posso me matar, eu posso matar também a criança que eu trago no meu seio, né? Eu posso matar aquele outro, que nem aqueles morticínios nos Estados Unidos. O cara chega lá, dispara numa classe, mata 16, depois se mata. O meu colega disse, mas idiota, por que não se mata antes, em vez de matar os outros? Quer dizer, a vida não vale nada. Por quê? A vida eu que decido fazer dela o que eu quero, a minha e dos outros. Aí que está. A questão de tirar Deus da existência leva a infernal existência, a destruir a própria existência, porque destrói a sua fonte de valorização e de dignidade. Né? Essa é a contradição em que caiu a modernidade. Essa é a questão. Né? E essa cultura é a cultura que dominou. Essa é a verdade, de 400 anos para cá. Ela foi crescendo, foi se tornando dominante. Porém, precisa dizer, né? Ela domina na cabeça das classes cultas. Das classes dominantes, é a cultura dominante das classes dominantes de quem? Dos cientistas, dos universitários. Não é do povo de rua. O povo de rua tem por onde se agarrar na hora da dificuldade. Ele é religioso. 85% da população mundial está afiliada a uma religião. 12% que não está afiliado tem uma fé em Deus pessoal. Só realmente que não tem Deus, os ateus e o agnóstico, são 3,5%. Porém, esses diabos têm na mão a caneta, escreve, sou jornalista, sou escritor, né? E tem um microfone que fala na rádio, televisão, e dá um tom, e fala assim, nós ateus, nós que vivemos num mundo secularizado. Ou seja, domina a cabeça do povo. Tá bem? E o povo se deixa influenciar, nós também. Por isso que o niilismo delas, essas classes dominantes, essa inteligência moderna ateia, nos contagia também, porque respiramos no ar, a gente lê os livros dele, na universidade nos dão Marx, Freud, goela abaixo, né? E todos os ateus. E de Feuerbach, depois tem que ler também Foucault, e Derrida, todos os ateus. Pulança, aguenta, goela abaixo. Eles dão o tom, eles que fazem a agenda cultural, e aqueles pobrezinhos que estão lá, vendo as paróquias, animados por Cristo, começam a entrar em crise, né? Assim. Mas há uma contradição muito grande entre a cultura dominante, hegemônica, que é realmente laicista, secularista, e a grande cultura popular, que vai para Aparecida, que escuta os pastores, que gosta de escutar o Padre Marcelo, o Padre Mazotti, etc., né? E se embala por isso e vive em função disso. Essa que é a verdade. Ou seja, a modernidade não é em si niilista, é a modernidade hegemônica. Porque existe outra modernidade, que é aberta ao sentido de Deus, ao sentido da transcendência. É a modernidade anglo-saxônica. Por exemplo, o país mais moderno do mundo é o americano, e no entanto é o país mais religioso do mundo ao mesmo tempo, porque eles têm uma modernidade que casa bem com a religião. Você sabe que os americanos, 30% vão para o culto aos domingos? Sabe quanto é no Brasil? 10%. Nós perdemos de 2/3 dos americanos. Por quê? O americano, a Bíblia é importante. Até nos bordéis tem a Bíblia. Tem nos motéis a Bíblia. Tem que ser religioso. Inclusive na nota no dólar está. O litraço. Nós acreditamos em Deus. Aí quando ele jura, em nome de Javé, etc. Deus, obrigado. Não? God bless América, abençoa a América. Quer dizer, é uma modernidade que pode casar bem com Deus, não é necessário
ser uma modernidade fechada? Sabe? Bem, não só a modernidade que propôs o Vaticano II. O que quis o Vaticano II se não modernizar a igreja? Vamos fazer 50 anos. E uma modernização com todos os valores cristãos, evangélicos. Nós não queremos ser modernos, nós usamos essas marcas, todos bem essa, nossa conquista, porém mantendo a nossa fé e usando isso ali para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, é possível ser moderno sem ser ateu, secularista, e sendo cristão e sendo afirmativo da vida. Não necessariamente dizer que a vida vai acabar tudo na hora da morte. Bom, terminando, quais são as perspectivas históricas, né, que se abrem agora? Nós estamos vivendo um grande filósofo italiano, aliás, que ajudou o Papa a escrever aquela encíclica Fides et Ratio, se chama Vittorio Possenti. Claro, os papas se fazem ajudar por intelectuais cristãos. Vittorio com 2 T's, Possenti. Vocês podem entrar nos internet e tem esse nome. Pois bem, ele diz assim: estamos vivendo em tempos pós-nihilistas. Por quê? O sagrado está voltando, os deuses estão voltando, Deus está voltando. Porque só com Deus que se consegue dar um sentido afirmativo e consistente à vida. Sem Ele, a vida vai até essa ponto e cai, mas com Ele segura. Segura crises, problema, todos os buracos, e até a morte, e segue em frente, e garante o futuro, né? Portanto, e nas igrejas também, não está havendo um comichão, uma renovação espiritual? Na igreja, o que está hegemonizando a vitalidade? Os movimentos, as comunidades, esses grupos novos, que estão dando um novo gás para a igreja, uma nova dinâmica. Esses 3 milhões de jovens que viram o Papa Francisco aqui, né? É tudo gente das comunidades, dos grupos do movimento, que cantam, felizes, bem comportados, e amam a vida. Felizes, alegres, não tem nada de niilismo. Eles não têm problema de sentido de vida. Por quê? Bota Deus. Deus é o sentido da vida. Embora nem todo o sentido da vida é Deus. Um bota no sexo, outro no prazer, outro na luta, outro até na ética. Também a ética é bonita e dá um certo sentido à vida, né? Temos ali o nosso querido Mandela, todo é um ícone, que suscita uma inveja bonita, né? Eu gostaria de viver como ele. Ele deu a vida pelos seus irmãos, deu sentido à sua vida, assim, tá bem? Porém, precisa botar Deus, porque a ética, por quanto boa e grande seja, na hora da morte também se entrega. A pergunta é: Mandela subsiste como pessoa? Certo que ele deixa uma herança bonita, mas ele mesmo acabou? Tem que ter uma perspectiva, porque nós somos feitos para a imortalidade, não para morrer. Ou seja, precisa ter uma dimensão espiritual transcendente da vida, para dar sentido à minha vida. Essa é que é a questão. Então, conclusão: a constelação secularista, fechada, Deus, ateia, né, laicista, está declinando. Claro que eles não veem, os artistas, os escritores, porque eles têm ainda na mão o poder, mas está declinando visivelmente. A nova geração tem uma outra sensibilidade, é mais afinada, aliás, acabei de falar, com a dimensão espiritual da vida e realmente quer encher a vida de um sentido transcendente, né? Mas, porém, aí que está, eu termino aqui. Deus só pode dar sentido à vida se ele é sentido. O sentido só pode ser sentido. Quando que eu digo? Experienciado. Tem que ser lá dentro. Não adianta um Deus cultural, um Deus puramente de tradição. Tem que ser um Deus vivido, um Deus vivo. Então ele enche realmente teu coração. Enche de luz, enche de força, enche de energia, enche teus olhos, enche teu corpo, tua alma de luz, de força, de energia. Te dá um sentido, uma orientação que tu sabe que tu vai encontrar, né? Então, temos que ter esse Deus que é no fim vida, tudo que é amor, né? Eu termino com uma frase bonita de um grande poeta que era cristão. Escreveu assim, bonito texto: Europa ou a sua raiz cristã. Se ela não vai voltar a sua raiz cristã, ela vai morrer. De fato é. Por que tem o debate de niilismo na Europa? Porque estão se aniquilando. Desnatalidade está diminuindo dia a dia. Os europeus está sendo compensado pela entrada dos árabes, dos africanos do norte, da Europa do leste, porque não amam mais viver, vão para o buraco. E pergunta agora: criação cultural, filosófica, teológica tem na Europa? No passado não iam lá pegar teologia. Eu fui lá pegar teologia. Pergunte agora se tem teologia lá. A universidade onde estudei tinha 500 teólogos estudantes e 3 faculdades de teologia. E agora quantos tem? 90. E estrangeiros. Não tem. E quais são os grandes filósofos europeus?
Quais são os grandes artistas, né? Está fraco, está miserável. E a fé na Europa, pergunta. A vibração de fé de lá está fraquíssima. Na Alemanha, em todo lado. A nossa ordem mesmo morreu lá praticamente. Na Inglaterra, quando não tem mais frade. Na Áustria, estão fechando. Na Itália mesmo eram 7 províncias, agora são 3, e as 3 estão diminuindo. É uma crise tremenda a Europa. Por isso que ela é niilista. É niilista. Tem que recuperar. Bom, eu fiz uma digressão, mas vou terminar. Então, esse Novalis se chama, um grande poeta alemão, um dos maiores poetas alemães românticos. Eles dizem Novalis. Disse assim. Então, Deus é amor. E só no amor absoluto encontramos o sentido absoluto. Ele disse: o amor é a afirmação última e triunfal da história do homem e do mundo. O amor é o amém do universo. E se o amor é Deus, Deus é o amém. Amém. Pessoal, para quem ainda não pegou o autógrafo do Frei, eu peço àqueles que têm aula, né, dando prioridade para quem tem aula agora, para vir pegar aqui